meditar, nossa alma se abre e algo dentro de nós desperta, transforma-se. Buscamos no horizonte encontrar novos caminhos, o caminho que nos leva para dentro de nós. E ao trilhar esse caminho, encontraremos no final o tão sonhado bosque sagrado. Olá, pessoal! Boa noite a todos! É um prazer estar com vocês aqui. Antes de chamar a minha convidada especial, a Liliane, eu quero dar alguns recadinhos, que na próxima segunda-feira eu vou postar um relato de espíritos que desistiram da sua encarnação durante a gestação. E quinta-feira, dia 14/7, eu vou estar aqui com Saulo Calderon para falar sobre projeção astral, experiências. Então vai ser uma live muito legal, muito divertida. Então anota aí na sua agenda para não perder. E eu vou aproveitar e chamar a minha convidada aqui, especial. Oi, Lili, tudo bem com você? Oi, Boa noite. Boa noite, tudo bem? Boa noite a todos que estão aqui presentes com a gente também. Muito obrigada pelo convite. É um Nossa, prazer. Lili, eu que agradeço, porque você é uma pessoa maravilhosa. Eu já assisti a seus vídeos. Nossa, eu aprendo muito com você. Gratidão por você aceitar esse convite, tá bom? Imagina, eu que agradeço o seu convite. E é uma troca constante, né? Nós aprendemos umas com as outras, isso é normal. Sim. E aproveitando aqui, eu vou dar boa noite pro pessoal. O Diego está aqui na live, o Humberto, o Cristiano, a Dilma, Sementes de Luz. Boa noite a todos. E eu quero aproveitar também para saber um pouquinho da Liliane. Quem que é a Liliane? Como que começou sua trajetória espiritual? Fica à vontade, Lili. Bom, novamente, boa noite a todos. Obrigada por vocês estarem com a gente essa noite. Saber quem é a Liliane é meio difícil, porque até hoje eu estou nessa transformação contínua e se descobrindo, e nós nunca somos iguais, né, no dia seguinte do dia anterior. Mas eu acredito que toda a bagagem que a gente adquire, desde que não só nasce dessa vida, mas sim de várias vidas, como reencarnação, para quem acredita nesse tema, claro, eu acho que é um conjunto, né, de transformações que a gente vai tendo. Nunca deixamos de ser quem nós já fomos, e sim a gente só soma com quem nós somos hoje. Então, dizer quem é a Liliane é muito difícil, porque é uma transformação contínua, mas eu poderia começar por essa minha vida, que é o momento presente que eu estou aqui vivenciando. Essa trajetória começou muito cedo para mim, com 12 anos de idade. E com 12 anos de idade eu tive minha primeira experiência com lucidez, que eu me lembre. Posso ter tido muitas outras antes dos 12 anos, mas a recordação que eu tenho na memória, tem pessoas que falam que se lembram até de experiências com 4, 5, 6 anos de idade. Eu não me lembro. Eu só me lembro mesmo dessa com 12 anos. Foi quando eu tive o primeiro fenômeno que me assustou muito, que é a paralisia noturna, paralisia do sono, ou conhecido pela projeciologia como catalepsia projetiva. Então, é diferente da catalepsia patológica, fisiológica, que antigamente até as pessoas eram enterradas vivas, né, Pri? Porque davam-se como mortas, enterravam a pessoa e depois de horas ela acordava dentro do caixão. Então, assim, hoje não existe mais essa possibilidade, por conta também dos velórios que fazem e tudo mais. Então, essa catalepsia, que é a paralisia, ela aconteceu para mim muito cedo. E naquele instante, eu me assustei, porque eu não conseguia me mexer. Então, a maioria das pessoas que contam hoje sobre esse fenômeno, elas delatam a mesma coisa, né? Eu não conseguia me mexer, eu sentia que os meus olhos físicos estavam abertos, que eu via e enxergava tudo no meu quarto, queria chamar, queria gritar, queria acender a luz, queria sentar na cama e não conseguia. E isso tudo eu passei. Mas nessa noite, na primeira noite, eu senti a paralisia, mas é impressionante como eu fui, antes de ter o medo
e que geralmente as emoções fazem com que a gente volte e retorne para o corpo físico, eu tive um patrocínio, na verdade, dos nossos amigos espirituais, nossos amigos de outros planetas, que nesse caso, nessa noite, foram eles que me tiraram do corpo e não deixaram eu ter tempo de ter esse medo e voltar e acordar. E aí eu fui tirada e fui saindo do corpo e fui transpassando o quarto, e dali para frente eu tive uma experiência dentro de uma nave com um casal de seres que eram muito grandes, muito altos, seres humanoides como a gente, mas eu perdi a consciência no momento que eu cheguei lá. Então, nesse momento que eu saí para a varanda do quarto, eu estava no sítio do meu pai, numa cidade do interior aqui de São Paulo, veio um facho de luz muito grande sobre mim. Hoje, com conhecimento, nós sabemos que se chama Chandra, são portais interdimensionais. Então, eu fui abduzida extrafisicamente, em espírito, em psicossoma. E aí, eu me vi dentro da nave, eles apagaram a minha memória nessa hora, e no dia seguinte eu acordei somente com essa parte da projeção astral. E dali para frente eu fui tendo mais experiências, aí eu comecei a explorar mais, eu voltei para São Paulo, comecei a explorar a minha casa, o corredor da minha casa, eu tinha uma cachorrinha, que aliás eu estou com uma cachorrinha hoje aqui, me visitando, então se ela latir, peço desculpas, minha filha deixou ela aqui hoje porque precisou viajar. Então, eu tinha uma cachorra na época, e ela me via, e ela latia para mim enquanto eu estava passeando no corredor da casa. E minha mãe, quando estava na madrugada tomando uma água na cozinha, eu ficava perto dela, ela nem me sentia e nem me escutava. Então, eu comecei a perceber muito cedo, desde criança, esse tipo de relação que eu tinha com a minha mãe, que ela não me via, e que, de repente, começaram a aparecer outros seres como eu, amigos espirituais, pessoas desencarnadas da minha família. Eu comecei a criar uma conexão de relação com eles, eu comecei a explorar fora da minha casa. Eu me lembro que eu tinha um terreno baldio em frente à minha casa, e tinha uns cavalos ali ainda, e eu saí e comecei a andar rápido, de repente eu estava volitando, voando, flutuando, e comecei a voar, como super-homem mesmo. E os cavalos me viram e começaram a correr ao meu lado. Então, essas coisas foram acontecendo muito cedo. Claro que depois disso eu fiquei jovem, adolescente, você está na escola, você vai estudar, você vai fazer uma faculdade, você vai namorar. Então, eu tive alguns recessos projetivos, que quer dizer o quê? Parar um pouco as projeções, né, contínuas, assim, todas as noites, porque desde os 12 anos, quando me vi com essa experiência, eram todas as noites, parece que até eu assimilar melhor o processo e perder certos medos, e verificar que a morte não existia, que eu não precisava me preocupar, inclusive com a minha mãe, com o meu pai, que fossem acordar e me ver morta ali. Então, eu tive várias experiências de bater no teto, voltar, me olhar dormindo na cama, fazer experiências de passar a parede com a mão, com a cabeça, escutava chiados intracranianos. Eu sentia medo, porque eu sentia chiados na glândula pineal, que é intracraniana, eu achava que era gente se arrastando pelo chão, no carpete do meu quarto, querendo me pegar. Eu tive milhões de expectativas, de ilusões e de medos por conta de ser criança, né? A gente faz uma fantasia. Mas nada disso impediu para que eu tivesse a certeza de que eu não ia morrer com aquele fenômeno. Porque toda vez que acontecia, eu voltava e acordava, e ficava viva. Então, eu comecei a ver que realmente aquilo era um processo normal, mas que nenhuma amiga minha fazia. Então, era difícil conversar com pessoas sobre esse tema. E eu não tinha muito acesso a nomenclaturas, livros, bibliotecas, sebos, livrarias, não tinha. Não que não existisse, mas eu não sabia nem o que procurar para ele, eu não sabia nem qual o nome daquilo que estava acontecendo comigo. Então, foi só com 18 anos que eu soube, né, pela uma prima minha, que me deu xerox de uma parte de um livro do Robert Morrow, dizendo sobre o cordão de prata, sobre o espírito, sobre a saída do corpo físico. E aí eu falei, puxa, não sou maluca. Não sou essas pessoas. E foi aí que eu decidi a falar isso abertamente com as pessoas, com as minhas amigas, com os meus familiares, e descobri que o meu irmão, que tem um ano a mais que eu, também saía do corpo dessa forma, acontecia essas coisas, mas tinha medo de falar.
Então, eu comecei a perceber que na minha própria família também existia essa facilidade com essa experiência. E aí, depois disso... Desculpa, pode falar. Não, mas é interessante é que você falou sobre o medo da catalepsia projetiva, que a gente acha assim que tem algum espírito, passa tantas coisas na cabeça da gente, né? Aquela crença de demônios, eu acho que você ficou muito assustado naquela época, né? Sim, fiquei principalmente porque eu gostava muito de assistir filmes de terror. Sim. Eu fui uma criança assim meio sapeca, né? Então eu gostava de assustar as pessoas, Sim. eu era assustada também, mas tava valendo, né? Então eu gostava de assistir. E acho que naquela época eu carregava isso para dentro do sonho, vamos dizer assim. E qualquer coisa que acontecesse, qualquer um fenômeno, qualquer um barulho, a gente transforma naquilo que seu cérebro está acostumado a assistir, a ver, a ouvir, a falar. Então, para mim, era realmente um espírito que queria aparecer, um monstro que queria aparecer, um diabo, sei lá o quê, né? Sim. Nem me lembro o que eu pensava, mas eu sentia medo. Interessante que as pessoas não falam, mas elas têm essas experiências, né? Se você conversar abertamente com as pessoas e perguntar, ir a fundo, as pessoas têm essas lembranças, essas recordações, né, Lili? Sim, sim, todas. A maioria das pessoas que eu converso, eu não sei se é porque eu acabo atraindo pessoas afins nesse tema, né? Mas a maioria que eu conheço, esse meio que eu ando assim de amizades, sempre tem. Agora, família é muito pouco, muito pouco. São mais amigos e amigas do que própria família. Família eu tenho assim, dois, três, tinha na época quando pequena, duas, três pessoas. Hoje que eu já, né, já tenho uma certa idade, eu tenho duas filhas maiores. Quando eu tive minhas filhas, elas também iniciaram no mesmo processo que eu. Olha que interessante. Elas saíam do corpo, ficavam paradas no teto. Meus sobrinhos também, eu tenho 4 sobrinhos, filhos dos meus 2 irmãos, com muita facilidade de sair do corpo. Então, assim, eu aproveitei para inserir esse contexto na família com eles, né? Porque com meus irmãos eu não consegui até hoje. Um não consegue fazer nada disso, o outro faz até hoje e morre de medo. Entra em pânico. Imagina. Livro, não meus cursos, nada, entra em pânico. Então, eu desisti. Mas com os meus sobrinhos e com as minhas filhas, que são mais jovens, desde da infância, inclusive até eu escrevi um livro que chama Viajando nas Estrelas, que são histórias delas, isso acabou que eles assimilando e aceitando isso como um fenômeno natural, normal da vida. Sim. E perder o medo da morte na idade deles, esses jovens, né, as crianças que vieram, né, de há pouco tempo para cá, hoje minhas filhas têm 26 e 28 anos, então o perder o medo da morte já faz com que elas desapeguem um pouco da parte emocional com familiares, mãe, pai, irmãos, tios, porque sabe que pode encontrar do lado de lá. E elas já tiveram encontros com meus pais que já faleceram, assim como eu também já tive, então isso vai cortando aquele padrão aquela crença de que morreu, acabou, nunca mais eu vou ver, e aquele sofrimento, e aquele apego emocional que estraga a vida da pessoa, principalmente dos jovens hoje em dia, né? Então, essa experiência, esse fenômeno, para mim, é uma ferramenta, assim, inacreditável em termos de autoconhecimento e estudo mesmo, né? De você mesmo, de como você pode se tornar cada vez mais livre. É uma coisa que é autodidática, isso não tem quem possa te falar que é assim, assim, assado. Não, você tem que experienciar, você tem que vivenciar. Você pode ter cursos, você pode ter estudos, você pode ter leituras, mas a sua experiência, ela é sua. Você contando para o outro, às vezes não bate com o que o outro conhece, porque é uma coisa muito subjetiva, é uma coisa abstrata. Mas você vai pegando um pouquinho aqui, um pouquinho ali, você vai ver, nossa, acontece com ela também, eu já tive esse tipo de experiência. Não foi idêntico, mas muito parecida. Então você vai unindo isso, e isso é um grande aprendizado na vida, né? E você vai levando. Eu acho muito bonito eu passar para minhas filhas, amanhã minhas filhas vão ter filhos, vou passar para os filhos dela, então por isso que eu escrevi até esse livro, para que isso vai, né, vai indo de geração a geração aí para as crianças que estão reencarnando, aí começar a olhar de uma outra forma, e os pais também, principalmente, né?
Sim, faz toda a diferença ter essa lucidez, essa clareza, né, Lili? Mas Sim. agora nós vamos entrar num tema muito interessante que você estuda bastante sobre contato extraterrestre. Teve alguma projeção, alguma experiência que te marcou bastante? Você teve esse contato? Eu tive uma experiência, como nós estamos falando de projeção da consciência, né, experiência fora do corpo, então eu vou me limitar só a esse tipo de fenômeno. Sim. Uma que marcou muito, 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 foi em 2007. Eu me lembro bem dessa data, porque era uma época que eu estava numa época de transição, assim, de vida mesmo, Sim. eu trabalhava como gerente logística numa multinacional, estava extremamente dentro da caixinha, também tendo a parte da espiritualidade junto, eu dava aulas de projeção à noite, mas durante o dia eu estava totalmente inserida naquela parte do sistema mesmo, Sim. né? E não foi bom para mim porque eu acabei ficando doente, e não era a minha praia, caí de paraquedas ali, eu precisava de um trabalho, mas enfim, valeu a pena. E nessa época eu estava naquele momento de transição, daquela falta de identidade, daquela falta, puxa, aquelas perguntas básicas, né? O que eu vim fazer, né? O que eu estou fazendo da minha vida? É isso? Viver é isso? Você viver preocupado, você tem que fazer uma coisa que você não gosta, você tem que continuar, né, patinando naquilo, e você sente, o teu racional falando, você tem que ir porque você precisa, mas o seu sentimento é totalmente oposto àquilo. E eu não sabia lidar com essa ambiguidade da mente e do coração. Isso me fazia muito mal, tanto que eu adoeci na época. E aí essas questões estavam muito fortes em mim, e isso acho que eu carregava para fora do corpo. E teve uma noite e eu já tinha tido muitos estudos relacionados ao contato extraterrestre, mas eu digo contato extraterrestre na questão mesmo física, de frequentar grupos de contato, grupos que saíam em campo, que faziam avistamentos, que faziam vigília, essas coisas todas que nós conhecemos nesses grupos. Hoje eu não participo assim de um grupo específico para isso, mas eu faço as minhas próprias meditações na natureza, entro em contato com eles e tudo mais. Mas especificamente nessa noite eu tive uma projeção em que eu saí do corpo, era como se eu tivesse entrado dentro de um tubo de luz, Sim. que poderia ser esse portal interdimensional conhecido como Chandra, né? E na hora que eu desci, mas foi diferente, não foi uma coisa que veio sobre mim e eu fui abduzida, não. Eu escorregava nele, os pés primeiro, como se fosse um tobogã, mas era um tubo. Eu escorregava nele e oscilava muito, e na hora que eu cheguei num determinado local, eu cheguei de pé. No que eu cheguei de pé, um ser muito alto, também como nós, humanoide, pegou a minha mão e eu olhei para ele, era como se eu conhecesse ele, era uma coisa muito familiar. E eu sentia que ele agiam com um pouco mais de rapidez, porque talvez eu pudesse voltar para o corpo e perder a experiência. Então, eu senti os movimentos muito rápidos de situações. Aí ele me pegou na mão e eu fiquei de pé, nós fomos andando até uma parede onde tinha uma tela enorme, que era um espelho, Sim. E ele chegou para mim e tirou uma máscara de gesso do meu rosto. Era como se eu tivesse uma placa de gesso no meu rosto, porque na hora que ele tirou, eu senti e vi sair essa máscara que parecia gesso, né? Uma coisa branca. Na hora que ele tirou e tinha um espelho, ele falou: olhe nesse espelho e veja quem você realmente é. E na hora que eu olhei, eu só vi uma bola de luz. Olha, a Muito. verdadeira essência sua, né, Lili? Nossa, né, Pri? Sim. Aí ele olhou para mim e falou: isso é você. E é Sim. assim que você tem que olhar para todos que você encontrar. Essa luz Incrível. é a luz interna de todos. E na hora que ele falou isso, ele já me tirou dali e nós fomos caminhando para um corredor onde não tinha canto. Parecia dentro de uma nave, porque não tinha um canto. E nós descíamos uma rampa e esse canto assim ovalado, e nessa parede tinham várias datas futuras. Sim. Ele falava mentalmente comigo sobre uma determinada data e de que num futuro ali a gente teria um contato mais ostensivo, né? Sim. E eu senti nessa época era como se eu estivesse demorando para... Eu estava meio que patinando numa coisa que eu não conseguia saber o que era aqui na minha vida física,
para que também chegasse esse momento. Eu senti que o recado era esse. Sim. Então, e nessa hora eu acordei com essa sensação toda. E dali para frente, não preciso dizer que eu pedi as contas, né, dessa empresa, e acabei, quando eu pedi as contas, eu botei uma mochila nas costas, viajei sozinha para Machu Picchu, porque eu tive também uma projeção astral que me mostrava essa cidade. E eu tive uma experiência maravilhosa lá, e eu sei que não são lugares que fazem com que você amadureça a sua consciência ou desperte ela para algo, mas a natureza faz com que você se conecte melhor. Sim. Ela intensifica e potencializa aquilo que está dentro de você, que você consegue ver melhor, e não dentro de um contexto de cidade grande. Eu moro em São Paulo, capital. Então, essa energia densa que temos aqui, é muito mais difícil você se conectar, por mais que você medite, por mais que você se interiorize, fazer essa conexão, não é que a gente não consiga, mas a gente leva um pouquinho mais de tempo. Pelo menos no caso é assim. E quando eu estou na natureza, estou num local que eu sinto uma certa conexão, vem muito mais fácil. Eu amplio muito mais fácil minha consciência. Então, foi o que aconteceu comigo. Nesse local, eu tive uma experiência maravilhosa e mudou minha vida. Cheguei em São Paulo, pedi as contas e fui trabalhar só com a espiritualidade mesmo. E você teve muita coragem, silenciou as vozes, o racional e foi em busca do que realmente tocava seu coração, né? Sim, sim. Ô, Lili, e aproveitando que o pessoal às vezes tem dúvida ainda, o que é a projeção astral? O que é a saída do corpo? Porque eu assisti seu vídeo, achei muito interessante, e você falou assim, projeção astral, você não gosta tanto desse termo, porque as pessoas podem projetar para fora e não ter essa experiência fora do corpo. Então, eu gostei dessa forma de você falar. Então, conta um pouquinho para nós sobre essa questão de ter essa experiência. Às vezes nós ficamos aqui, nesse plano ainda, e às vezes nós conseguimos ter essa experiência com extraterrestre, em outros planos. Você pode falar um pouquinho para nós? Claro, é o meu olhar, né, Pri? É uma coisa Sim. assim que eu estudando e vivenciando, experienciando, eu fui notando que se projetar. Primeiro, vamos entender o que se projeta, o que sai do corpo. Quem é que tem essa experiência, né, fora do meu corpo físico, além da minha pele física aqui, né? Então, eu gosto sempre de nomear, eu uso a palavra consciência, que eu acredito que seja, e eu já consegui sentir a minha consciência como um grande ovoide de luz grande, sabe? Sim. E vamos que ela necessita se manifestar no plano físico, mas existe o quê? Existem camadas sutis, até ela ter um veículo de manifestação dela mesma mais denso, mais matéria, mais físico. E essa sutilidade que existe, essas camadas sutis, são planos espirituais diferentes. Então, ela, para se manifestar, ela cria corpos. Certo. Então, como ela pensa, ela cria o corpo mental. Como ela sente, ela cria o corpo emocional, que nós conhecemos como psicossoma. Sim. Né? Psique, alma, soma, em grego, corpo da alma, e é o corpo das emoções, que vai se manifestar no plano das emoções, assim como o corpo mental vai se manifestar no plano mental, dos pensamentos. Então, quando ela cria o corpo mental e o plano mental para se manifestar, ela cria depois um outro corpo, que seria o corpo emocional, conhecido como espírito. Em outras nomenclaturas, perispírito para os espíritas, psicossoma para quem estuda a projeção da consciência, corpo espiritual, corpo astral, para se manifestar no plano espiritual ou plano astral. Se nós, como consciências, conseguíssemos realizar, preencher os nossos vazios conscienciais, uns chamam de karma, outros chamam de carências emocionais, Sim. desordens emocionais, potenciais de realizações, não importa o nome, mas se a consciência ela reencarna, é porque ela tem vazios. Sim. De experiências. Ela quer experienciar, ela quer vivenciar. Né? Em cada experiência dela, ela se pule um pouco mais
leva um polimento a mais e fica mais sábia. Porque além do conhecimento, ela experiencia e fica mais sábia. Então, se a gente conseguisse, apenas no plano espiritual, que é o plano das emoções, realizar tudo que nós precisaríamos realizar, a gente não precisaria reencarnar fisicamente. Mas não é o caso. Não é o caso. A nossa consciência tem muitos potenciais de realização. Verdade. Vivenciar. Então, por enquanto, nós vamos nessa roda reencarnatória, sabe Deus quando. Mas ela criou, né, mais um veículo de manifestação dela mesma, que é o corpo físico, e somos nós. Sim. E o corpo físico é o freio das nossas emoções, que fica no plano espiritual, o plano das emoções. Porque se aqui, no plano físico, a gente quisesse fazer coisas emocionalmente que aflora no plano espiritual, você fora do corpo, Sim. Nossa, você já ia ser presa. Verdade. Porque É bem assim mesmo. O que existe dentro da gente é enorme, né? A gente Sim. oscila demais durante Sim. o dia todo. Então, as questões que nós trazemos de outras vidas, para quem acredita em reencarnação, as questões que a gente traz do período intermissivo entre vidas, mais essa vida uterina até hoje, está tudo gravado nesse campo, nessa consciência. Né? E esses corpos todos que me interpenetram e saem além de mim para fora, da minha pele para fora, para cima, para baixo, dos lados, a gente chama de campo áurico, a nossa aura. É a nossa assinatura energética, a nossa assinatura espiritual. O nosso RG espiritual. Aqui está gravado quem somos. Então, por isso que eu falo muito, né, para quem é clarividente, quando vai fazer leitura áurica, leitura de registro acástico, hoje está em moda isso, né? Tem que ter um cuidado, né, Lili? Muito, é uma responsabilidade enorme você fazer a leitura de alguém, porque existem camadas e mais camadas de corpos ainda que, para você clariver, você vai passar por essas camadas, você tem que filtrar. Primeiro você vai ver o que é teu. E depois você vê o que é do outro. E se ele não sabe transpassar essas camadas, ele faz uma leitura errada também, né? Mas isso é outro papo. Sim. Mas aí esses corpos que estão aqui dentro de mim e emanando de fora, que nós temos esse conjunto de corpos, que são os veículos da minha consciência, ele precisa de uma cola. Porque se não tem algo que gruda esses corpos em mim, no corpo físico, eu perderia a consciência toda hora. Né? Alguém, quando bate a cabeça e desmaia, fala, a pessoa perdeu a consciência. Na verdade, houve o quê? O desencaixe de todos esses corpos sutis. Mas como é que ele volta novamente? Tem que como é que eu cola. posso estar conversando com você? Sim. Né? Então, existe uma cola que nós chamamos de duplo etérico, ou campo bioelétrico, que é aquele branquinho que a gente enxerga nas pessoas, né? Quem é mais sensível pela clarividência, enxerga um branco meio azulado em volta das pessoas. Esse campo bioelétrico não é um veículo de manifestação da nossa consciência. Ele é apenas uma cola que gruda esses corpos sutis no nosso corpo físico. Ele é que traz a nossa vitalidade para o corpo físico. Ele irradia prana, energia, para todos os meus órgãos internos, meus tecidos, meu sangue, meus ossos, toda a minha parte interna de constituição física. É nele que estão gravados chakras, que nós conhecemos como vórtices de energia. Isso sem falar nos chakras do corpo espiritual, do psicossoma, mas agora fica meio difícil a gente falar sobre esse assunto. Sim. Aí, quando você está dormindo, você imagina, Pri, tá aqui meu corpo físico e o meu psicossoma, junto com o meu corpo mental, junto com a minha consciência. Eu estou falando 3 corpos, mas existem filosofias, religiões que falam 7 corpos, 11 corpos, 11 dimensões, vários corpos, né? Mas eu prefiro me limitar a 3 para a gente entender melhor. Pensamento, sentimento e o que a gente faz aqui na vida física, que é a ação. Então, esses corpos estão aqui, dormindo, acoplados ao corpo físico, na cama. O duplo etérico, ou campo bioelétrico, está envolvendo todos esses corpos, inclusive o corpo físico. Sim. É a cola. Vamos imaginar que meus corpos sutis começam a desencaixar na hora do sono. Nossas ondas cerebrais caem, você adormece, o seu corpo físico adormece, mas a sua consciência não precisa dormir, ela está desperta. E aí você começa a desencaixar. Vamos imaginar que, eu sempre falo isso, eu gosto desse exemplo. Sim. Você passa a cola nessa mão, gruda assim. Na hora que você vai levantar, vai ter vários filamentos de cola. Conforme você vai aumentando, esses filamentos vão se afunilando. Sim. Vai formando um cordão de cola.
Então, vamos imaginar os corpos dormindo, o duplo etérico é essa cola, e na hora que você desencaixa, aqueles filamentos de cola são filamentos energéticos. Certo. Então, quando você sai, metade, falando bem grosseira, né? Assim, não é metade, Sim. mas uma porcentagem Sim. sai do seu psicossoma, a outra porcentagem fica no seu corpo físico. Isso é que te deixa viva. E é afunilado, conhecido como cordão de prata. Cordão de prata. Exatamente, mas tudo isso é o duplo etérico, é o campo bioelétrico. E aí, quando você sai, vamos que você não tenha saído, você esteja só projetado. Infelizmente, a maioria da humanidade só se projeta para fora. Não tem essa experiência, né? Não, a experiência fora do Sim. corpo é quando você sai, você Sim. vivencia, sai também da cúpula de proteção, que é da faixa de atividade desse duplo etérico que irradia uma certa energia mais densa por conta do corpo físico, ele faz parte do corpo físico. Então, esse local de mais ou menos 3, 4 metros de diâmetro, que fica em volta do corpo físico, ele é denso. Então, quando você sai, se você não sai dele, você fica batendo no teto. Na verdade, você não bate no teto. Você bate no campo eletromagnético da parede do teto. E dá essa impressão. Sim. E acontece isso mesmo, até que você se utiliza e você consegue transpassar. Quando você transpassa, tem uma experiência e traz na memória, então isso eu chamo de experiência fora do corpo. Sim. É muito mais rico, porque você rememorizou. Ao passo que se você só fica projetado ali sonhando, você tem uma projeção. Tudo bem, tudo é projeção astral, mas a minha leitura... É diferente. Eu me projeto, mas quando eu saio, eu tenho uma experiência fora do corpo. Então, eu gosto de pensar dessa forma, né? Mas é uma forma particular. Então, é isso que sai do corpo, são os nossos veículos de manifestação da nossa consciência. Então, o corpo físico-física, mas a minha consciência se desprende para ter uma experiência para muitas coisas, né? Para que existe a projeção astral? Por que nós reencarnamos e nós saímos dos nossos corpos? Então, tem motivos para existir a projeção. Um deles é a desintoxicação do próprio corpo físico, da própria mente, da psique, né? Mas a gente precisa de luz astral para energizar através do duplo etérico nossos órgãos internos também, e o próprio espírito também precisa, porque qual que é o habitat dele? É o plano espiritual. Sim. O habitat é a matéria, então nós precisamos dessa fase de intercâmbio. Mas o objetivo maior para mim da experiência fora do corpo é o autoconhecimento. Como eu falei, quando você sai no plano espiritual, o plano das emoções, você não tem mais o filtro das suas emoções, que é o corpo físico. Quando você se vê lá fora, e você se nota, você se percebe, se sente. Então, se você não está legal, você vai se ver lá fora, potencializa, né? Intensifica. Então, é um processo de autoconhecimento. A cada saída sua é um processo de autoconhecimento. E aí, se você se coloca como auxiliar em terra, o que é isso? Se coloca assim, de querer ajudar espíritos desencarnados que estão com psicose pós-mortem, ainda andando aqui na camada paratroposférica do planeta, entidades, familiares que desencarnaram, amigos, não importa quem, você precisa estar bem. Suas energias precisam estar bem. Então, os amigos amparadores, ou mentores astrais, ou anjo da guarda, não importa o nome, colega astral, eles usam essa energia do campo bioelétrico que você carrega para fora do corpo, que eles não têm mais, para também fazer essa descarga energética nesses espíritos que precisam passar desse plano mais denso para um plano mais sutil. Então, esse, para mim, é o objetivo maior, mais rico da experiência fora do corpo. É o autoconhecimento junto com essa parte de auxiliar em terra. E aí eu comecei a desvendar não só o plano espiritual em si, mas como essa parte de extraterrestres também fazerem passar pelo mesmo processo que nós, saírem dos seus corpos em espírito, virem também para tirar você do corpo, para fazer um trabalho em conjunto com você, também fazem assistências extrafísicas. Não é só a gente, eles vêm ajudar também nessa parte de assistência extrafísica, não são só seres desencarnados, amigos espirituais, amparadores desencarnados, mas sim eles também, vivos em algum lugar, em algum planeta deles, ou dentro das naves deles, eles saem dos seus corpos também como projetores astrais.
Então, essa conexão é muito legal. Além da assistência extrafísica, que eles também intensificam a gente, eles têm muitas tecnologias de cristais, de visualizações, de energias. Eu já passei por muita assistência com eles. Essa parte também de te levar para entender vida fora da matéria, vida fora do planeta, essa parte de você entender o seu processo aqui nesse planeta, sua identidade cósmica, né? A gente não veio de um planeta, eu sou das Pleiades, eu sou de Vega 5, eu sou de Alfa Centauro. Não, você já pode ter passado por todos esses planetas, mas você é cósmico antes de ser pleidiano ou arcturiano, né? Eu nem conheço arcturiano, mas está tão em voga esse negócio na internet, né? Sei lá, outras raças aí. Você é cósmico, você é uma consciência. E a Terra aqui é só mais uma casa que nós estamos passando uma chuva, daqui a pouco ou a gente volta ou a gente vai para outro planeta. Então, eles passam essa informação bacana de uma forma bem equivalente, bem uma coisa assim, de amizade mesmo, sabe? De uma conexão mais relacionada à igualdade do que aquela coisa que eles são superiores, te passam informação. Separação, né? Verdade, Lili. Exatamente. Ô, Lili, e nas suas experiências com esses contatos extraterrestres, você conseguiu identificar a raça deles ou não? Olha, Pri, eu identificar raças, né, vai depender muito com quem você fala, né, fora do corpo, e com quem você vai começando a conversar, com amigos aqui mesmo, que acabam tendo as mesmas experiências, e escutar o mesmo nome de raças, e aí você vai fazendo aquela ligação. Eu não tenho muito essa coisa de ficar perguntando nome de amparador, nome de extraterrestre, planeta, nada disso, porque as coisas... Só vivencia, né? Exatamente. É como se eu fizesse parte, a gente faz parte já disso, não tem que ficar muito com esses detalhes, pelo menos para mim. Então, eu desde criança, eu via muito Grace. A gente chama de Grace porque você aprendeu aqui, os cabeçudinhos, né, olhos grandes e tal, são chamados de Grace porque são cinzas. Mas, na verdade, eu nunca vi eles cinzas, eu vi mais esbranquiçado. Mas são conhecidos como Grace. Aí você começa a estudar, ouvir dizer que são robôs biológicos, que eles têm muita tecnologia, outros são muito amorosos, outros são malzinhos. Você escuta de tudo na internet. Sim, tem que fazer um filtro, né, Lili? Totalmente. E as minhas experiências, eu nunca tive experiência com raças que não tivesse um sentimento de empatia. Sim. Nunca. Então, eu não posso falar de raças que eu acredito que existe de tudo no universo, né? Sim. Aqui mesmo no planeta, você pode ser assaltada, você pode ser vampirizada, você pode ser um monte de coisa. Então, pode ser que existam muitas raças que também ainda passam por uma evolução igual ou pior do que nós aqui como terráqueos e que também tenham acessos a nós. Porém, eu nunca tive nenhuma experiência com seres extraterrestres que tivesse essa interferência mais conhecida como negativa. Então, não posso dizer. Mas eu tive as raças dos Greys, eu tive contato com eles em experiências de assistência extrafísica, muitas, onde eu senti um amor imenso, imenso, só de estar na presença deles. E assim também como esses humanoides, que são muito parecidos com a gente. Eles dizem ser de Alfa Centauri, dessa constelação de Alfa Centauri, mas também não falo o nome das raças deles, né? Outras pessoas acabam que nomeando e tudo mais, eu prefiro nem falar em nomes aqui para não gerar... Né, tranquilo. Não gera validação, na verdade as pessoas querem validar aquilo para elas que elas acreditam, então eu prefiro desconstruir crença do que construir mais. Sim, então, tá certo. A minha experiência é muito abstrata. E esses seres são bem grandes, né? Tem mais de 2,70 metros, 3 metros, e eu sinto uma afinidade muito grande com eles, é um contato bem amistoso, bem bacana, com uma agenda que eles chamam, né? Uma agenda bem legal quanto ao planeta, quanto a parte assistencial também, espiritual, e são esses dois tipos de raça que eu tive contato. Não tive contato nenhuma com essas raças que dizem, né, que existem. Nunca vi insetos, nunca vi répteis, nunca vi nada disso, assim. Pelo menos até hoje eu nunca vi. Foram essas duas raças que eu fiz contato. Ô, Lili, e você já
ouviu falar sobre implante? Eu já ouvi um vídeo assim da Mônica de Medeiros que ela tem um implante que foi colocado de um ser extraterrestre. Você assim já ouviu falar sobre algo do tipo ou não? Olha, eu posso dizer, na parte extrafísica, Sim, através da experiência fora do corpo, existe sim a possibilidade de implantes extrafísicos, aparelhos sim, energéticos extrafísicos, para que a pessoa tenha uma intensidade, potencializa, na verdade, um determinado desenvolvimento, ou seja, da glândula pineal, para você ter uma sim, certa conexão mais direta com eles, através da telepatia, ou então luvas energéticas, né? Eu já me peguei com luvas energéticas fora do corpo, para potencializar os chakras das mãos, para você dar assistência extrafísica, né? Fazer sim, curas. Já vi esses tipos de aparelhos energéticos que nós podemos chamar de implantes. Implantes físicos, eu nunca tive isso em mim, nunca conheci ninguém que tivesse, mas já vi muitos casos, sim, eles, né, até comprovam e tudo mais, que tiveram esses implantes, mas não sei dizer a veracidade disso, não sei nem porque, nem sei o motivo, potencializar o quê, não sei. Então, como eu falei, existe de tudo no universo, né? Então não dá para sim. descartar as possibilidades. Eu não falo nem que existe, nem que existe, porque eu nunca presenciei. Agora, extrafisicamente, já vi isso muito acontecer, inclusive comigo também, para potencializar essa parte de sentir que você está com um capacete energético, Sim. potencializa chakra coronário, frontal, pineal, sentir as mãos muito mais latentes em termos de energia. Então, isso geralmente acontece sim. Ô, Lili, mas eu percebo assim, pelo que as pessoas já falaram, assim, que eu consigo filtrar, é, falar de extraterrestre, que eles trazem um aprendizado, um amor, um auxílio muito grande para nós humanos. Na sua visão, assim, na sua opinião, o maior motivo do contato que eles fazem com os seres aqui no planeta físico é para auxílio, assim, na sua visão? Não, só auxílio não. Eu tenho notado que, além do auxílio, assim, sem ser aquele auxílio nós somos filhos dele, irmãos mais novos, vamos Sim, ajudar, ou nós temos um karma com esses terráqueos, né? Eu não vejo bem dessa forma. Eu vejo uma forma de intercâmbio mesmo sim, entre amigos, né? Só que eles moram no planeta vizinho aqui. Então, esse intercâmbio, o que eles fazem no planeta deles, nós fazemos aqui, em termos de ajudar, em termos de sermos empáticos, de queremos dar assistências, né? Elucidar mais consciência, ajudar no despertamento né? Das pessoas. Então, eu acho que existe, por afinidade, você acaba atraindo seres com as mesmas agendas, as mesmas questões internas que você tem. sim, Então, a gente se une para um trabalho maior. A gente não se une com amparadores, com os amigos sim, espirituais, de com fazer certeza. festa. Por que não com seres extraterrestres também? E quem sabe nós também já não estivemos no lugar que eles estão hoje e resolvemos reencarnar nesse planeta, entramos na roda reencarnatória, esquecemos quem somos e estamos aqui no meio do bolo. E Estamos nessa origem, né, cósmica, né? eles são nossos Sim, amigos de uma última reencarnação que você teve em Órion, por exemplo, entendeu? sim, É mais uns amigos que você teve um contato, mas existem outros planetas com outros amigos deixados no cosmos. Então, a nossa herança, como eu falei, cósmica, né, ela é ampla. Então, pode ser que você tenha, assim, da mesma forma que a gente tem aqui, reencarna e esquece quem você teve como pai, mãe, esposo, e hoje é outra galera, outra família, da mesma coisa acontece entre planetas. Nós sim, somos seres que transmigramos o tempo todo, de planetas a planetas. Então, a agenda deles para cá deve ser essa parte dessa transmigração, dessa empatia e conexão que tem com certas pessoas aqui, que são mais as pessoas que atraem mais esse tipo de contato, e juntos fazem uma agenda nova para que a gente possa até, de repente, ajudar a maturidade consciencial do próprio planeta, através da maturidade da humanidade, avançar um pouco mais para a gente atrair coisas melhores para nós. Eles com um patamar diferente de olhar, onde talvez no planeta deles eles já tenham transpassado essa parte da desordem emocional, sim. mais do que a gente, eles conseguem ter um olhar mais amplo. E nesse ponto eles podem sim
ajudar a gente nessa questão interna, né? De conversar, de ter um trabalho em conjunto, mas eu acredito também que eles também aprendem com a gente. Sim. Eu não acho que nós somos seres Uma que troca, né? Sim. somos totalmente ignorantes e é uma raça que não deu certo. Terráqueo é uma raça que não deu certo. Não. Tem muita gente legal, muita gente boa, muito coração legal por aí, que talvez eles até olhem e falem, pô, olha, sabe que legal, né? No meio do caos, essa turminha consegue fazer algo bom ali, consegue acender uma luz, né? Então, assim, eles estão acostumados com tanta coisa boa, né? Luz, 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 de repente eles olham a gente no meio do caos, a gente conseguir acender alguma coisa. Poxa, é um aprendizado também, né? Então, só um dos que me veio agora, assim, mas eu acho que existe uma troca constante, uma troca, assim. Até mesmo para não existir aquilo, né, Pri, daquela coisa de, olha, são os deuses astronautas, né, que nem falavam, Isaac Asimov. Então, assim, não são deuses, são seres como a gente, né? Não tem, é igual a gente ficar falando tudo é meu guru, meu mestre, meu Deus extraterrestre, não existe isso, existe uma troca direta, uma empatia direta, como eu falei, aquela coisa mais na equivalência. Eles não querem, eu sinto que eles não querem essa coisa de ficar devocionando, sabe aquela coisa? Então a gente está na mesma nave, vamos dizer assim, tudo na mesma nave. Com certeza. Ô, Lili, e tem um curso, algo que podemos fazer para saber da nossa origem cósmica? Essa é uma ótima pergunta, porque o que a gente mais vê na internet é isso, né? Como que pode existir um curso que você faça para você saber qual é a tua origem cósmica? Eu acho que isso é uma coisa tão individual, tão particular. E qual é essa pergunta, né? Que, como eu falei antes, qual é a tua origem cósmica? O que você quer saber? Da onde você veio da última vez antes de você reencarnar no planeta Terra? Aí é uma coisa. Né? Você vai ter que, de repente, até através de uma retrocognição, né? Patrocinada pelos amigos. Você consegue acessar. Patrocinado por extraterrestres, você pode acessar uma última vida sua antes de reencarnar no planeta Terra. Mas isso não é a sua origem cósmica. A sua origem cósmica é universal. Verdade. Você é uma consciência. Sim. Você não é uma pleidiana, uma arcturiana, uma reptiliana, né? Tem tantos nomes aí que é Ana. Isso é ser cósmico. Agora, se você quiser saber de onde você veio antes de reencarnar, é outro papo. Eu acho que você tem que ter um trabalho interno aí de busca, né, de experiência, e por que também querer saber, qual o propósito, né? Comigo, as retrocognições nunca aconteceram de eu querer saber por saber. Sempre aconteceram porque foi um upgrade para eu entender algum processo que eu estava passando aqui, como Liliane, e que saber de uma tal vida me fez, somou algo mais com essa personalidade minha, essa vida minha, para o melhor. Sim, conhecimento a mais, né? Então eu deixo as coisas natural acontecer, sabe? Eu não vou atrás, mas se eu sinto uma conexão de uma vida passada e ela vem através da retrocognição, eu tento puxar o melhor dessa retrocognição, incorporar em mim e sentir em mim o que eu posso trazer do mais sábio daquela Liliane, que não era Liliane, era outra pessoa, outra mulher, trazer para somar, né? E viver o que eu tenho que viver aqui como outra personalidade, outra vida. Ô, Lili, mas eu tenho algumas curiosidades. Como que é esse contato com extraterrestre? Assim, é por telepatia? Porque eu já tive uma experiência e foi por telepatia também. Uhum. A tua experiência foi fora do corpo? Foi fora do corpo, sim. Agora, eu não sei, assim, com você, se é diferente. Não, é telepática também, assim como também, para mim, com os preparadores também, com os amigos espirituais. Eu não falo com a minha voz, é tudo telepático. Eu escuto na minha mente a voz deles falando dentro da minha mente. E é assim, escuto se é uma voz masculina, é masculina, se é uma voz feminina, é feminina. Sim. Ô, Lili, e se você não tivesse essas experiências de projeção astral, de contato com os extraterrestres, que sempre vem para somar um aprendizado,
igual você falou, esse companheirismo, essa troca igual. Você acha que você seria uma Liliane diferente aqui nesse plano? Como que seria a Liliane? Não dá para saber, né, Pri? Não dá para saber, mas eu acho que eu buscaria, assim, eu acho que eu teria tendências, talvez, a buscar alguma coisa ligada ao inexplicável, Sim, ao invisível, porque desde a minha infância eu gosto das coisas meio transcendentais, meio fantasmagóricas, sabe, as coisas sim, assim. Eu acho que eu teria tendência de buscar algo, como eu tive, né? Até achar projeção astral, eu passei por, nossa, você nem imagina, Umbanda, kardecismo, centro espírita, messiânica, budismo, toda essa parte assim, eu fui buscar por curiosidade, não para saber, para sim. entender a projeção astral. Foi por curiosidade. Então eu tinha essa tendência. Então, eu acho que se hoje eu não tivesse isso, eu ia procurar pelo menos saber o que é para praticar e querer ter a experiência. Eu acho que eu conseguiria alcançar alguma coisinha assim próximo do que eu vivencio hoje. Mas E se o eu não inter- tivesse a oportunidade, acho que eu seria uma pessoa totalmente, sei lá, não consigo nem imaginar esse lado, sabe? Não consigo imaginar. e o interessante dessa passagem, assim, por várias religiões, é que a gente teve esse olhar amoroso de saber que todos nos completam, né? Nós estamos naquele ser de outra religião, em- com a família, com todos os seres, e essa visão de amor que traz essa sabedoria, essa expansão de consciência, porque eu, com 28 anos, quando eu comecei a questionar muitas coisas na minha vida, a projeção astral, a espiritualidade me trouxe uma visão assim de mais olhar para mim, não me fixar no material e questionar, igual você falou, quem eu sou, de onde eu vim. E eu acho que quando a gente não tem essa experiência, fica um vazio tão grande, né? Parece que a gente sempre falta algo dentro de nós, não, Lili? Você já teve assim esses questionamentos? Sim, não só o questionamento, mas como a sensação, né, daquela Sim, coisa interna mesmo, que isso faz parte de você, que se você não tivesse, você não conseguiria viver sem. Eu me lembro, muito nova, eu olhava cenas, assim, de criança, até filmes, assim, né, de sim, crianças sendo maltratadas, ou então aquele cachorro chutado na rua, essas coisas, eu senti um aperto tão grande no meu peito que eu chorava, chorava, sim, chorava. Minhas filhas eram assim desde criança também. Eu não conseguia entender por que existia esse tipo de coisa na vida, né? Se eu tinha uma vida, né, boa, por que as sim, pessoas não... Então, quando você começa a questionar isso, por que o mundo é assim? Por que tem essa disparidade, né, entre classes sociais, uns menos, outros mais? E aí eu questionava muito isso. E quando eu sentia isso, essa dor interna, assim, o lado, quando você começa a estudar o lado espiritual, não é que isso vai te confortando e vai anestesiando, mas vai te dando muito mais informação sim, e conhecimento de que existe um bastidor por trás de toda a situação, de cada ser, de cada consciência, que tem um porquê daquilo, uma atração para aquilo, mas sim, isso também não quer dizer que você não pode estender uma mão e poder ajudar, e para essa pessoa poder passar de um degrau para o outro, é através daquela esperança de ver em você uma pessoa que, puxa, sabe aquilo? O mundo não está tão ruim assim? Existe não, alguém para mim? seres Então, bons, né? Sim, exatamente. Essa sensação é muito bacana isso. E isso, para mim, é espiritualidade. Não é sim, uma filosofia, uma religião. Você vai atrás estudar projeção astral, você vai estudar, sei lá, reiki, ou vai estudar qualquer outra coisa. Não, a espiritualidade, eu acho que é esse conjunto de empatia, de você, a sua consciência, vamos chamar de espírito, olhar o espírito do outro, né? sim, Essa troca, se colocar no lugar dele. Então, essa comunhão é espiritualidade, é você viver o seu espírito. E você viver em seu espírito, você faz troca espiritual. O outro também é um espírito. Então, eu acho que isso não dá para fugir disso. Não dá. E
o privilégio de poder entrar nos estudos e conhecer também um amigo em comum que a gente tem, que é o Wagner, né? Wagner Borges, e um grande parceiro aí da vida, amigo de coração, que, sabe, trouxe para mim, abriu um leque de possibilidades aí de olhar de outra forma, que fazendo parte desse tipo de vida, mesmo com dores, mesmo com pessoas passando fome, pessoas machucadas, animais abandonados, toda essa parte que faz parte do nosso planeta, você tem uma consciência a mais de olhar para isso com outro olhar. Não que a gente a gente se torne anestesiada, não é isso, mas você se torna apto a até fazer algo para isso. Sim. Se você não consegue fazer a vida, mas pelo menos fora do corpo você também consegue fazer algo. Então, não importa onde você faça algo, mas você faz. Sim. Então, isso para mim é viver a espiritualidade. Sim, e faz toda a diferença para a gente aprender, olhar com os olhos diferentes e, igual você falou, não achar que é normal, mas você te dá a possibilidade de você ajudar, correr atrás de algo para levar um conhecimento, despertar com algo que você vivenciou, que só é a sua experiência, ou ajudar em projeção astral e a pessoa vai trazer esse alívio, a pessoa vai sentir. Então, para mim, faz toda a diferença e fez toda a diferença na minha vida, a projeção astral e a espiritualidade, viver mesmo. Ô, Lili, eu vou... Desculpa. Sim. Não, pode falar. Tem pessoas que têm, né, aquela habilidade de botar a mão na massa, né? De ir atrás, ajudar, fazer isso, fazer aquilo, arrecadar fundos, dinheiro, papapá, faz toda aquela ONG, um monte de coisa, né, para a humanidade toda. E tem pessoas que trabalham também quietinhas ali no bastidor. Tem pessoas que fazem a sua meditação diária, emanam uma luz para o planeta e tal. Ah, isso é utopia. Não, não é, gente. Isso funciona muito. Sim. Muito. Então, tem pessoas que têm habilidades para certas coisas, pessoas que têm habilidade para as outras, mas elas não estão deixando de fazer. As duas habilidades são iguais, né? Aquela que vem mais para botar a mão na massa e a outra é mais sutil e trabalha nos bastidores. Então, isso é muito legal. O que eu posso fazer? Gente, primeiro ser uma pessoa melhor, né? O que é ser melhor? Sim. Uma pessoa em transformação, aquela pessoa que deixa vir sempre um novo, diferente para você, tem a mente aberta, né, para conhecer, para expandir e despertar mais sua consciência. Ah, mas eu não acredito, eu sou cético. Ok, mas tenha a mente aberta pelo menos para conhecer. Escuta, ouve sobre. Experiencia, testa, vê como é que funciona para você. Então, de repente, muda a cabeça da pessoa. Então, todo esse lado, né, das pessoas, eu acho que é muito importante a gente olhar que todos nós temos funções diferentes, cada um é cada um, e todos fazem parte do mesmo contexto, mas cada um tem umas certas habilidades para certas coisas. Sim, e o interessante de pensar sobre tudo isso, que esse dia eu estava pensando assim, poxa, com tudo que eu estou aprendendo, que eu estou fazendo filtro, porque a gente muda de opinião, porque abrange essa consciência, a gente não é essa pessoa daqui 10 anos, a gente vai evoluindo constantemente. Mas com tudo que eu aprendi, e depois se eu desencarnasse e não fosse nada do que eu aprendi, me fez tão bem aprender tudo isso, que é mais válido estar nesse caminho do que eu deixar de viver tudo isso e chegar lá depois do meu desencarne eu me sentir perdida. O que eu estou fazendo aqui? Para onde que eu vou? Então, eu acho que é legal pensar assim. Se você sentir, quantas pessoas devem sentir isso ao desencarnar, né? Mas o legal disso é que a gente sempre tem uma nova chance, né? Sim. Eu acho que a consciência da gente é contínua. E essa evolução, para mim, é que você nunca deixa de ser quem você foi no passado. Mesmo que se você se transforme hoje, vai mudar amanhã, daqui 5 minutos, você soma quem você foi durante todo esse tempo ao quem você é hoje. Então, é você, o conjunto de tudo é você ainda. Tudo que você foi, você é ainda. Está dentro de você, transformado.
Sim. Mas é você. E amanhã você vai continuar sendo quem você é hoje, mas transformado, um pouco mais despertado, e assim vai, desencarnou. Você acha que você perdeu tempo, né? É um olhar seu. Você vai ter uma próxima chance de você, né? Sim. Ah, mas quem garante? Meu pai falava assim em vida, nunca ninguém voltou para mim, então. Sim. Eu falava assim, pai, o dia que você desencarnar e você vê que existe um plano astral, que existem as pessoas desencarnadas lá, você volta e me conta. Falei para ele assim. Sim. E eu estive com ele, depois do desencarne dele, que faleceu faz 1 ano e meio. Sim. Eu estive com ele e quando nós nos abraçamos e rodopiamos assim na sala de jantar dele, foi o local que eu encontrei com ele, eu falava assim no ouvido dele, né? Eu falava, não falei para você, pai? Existe o plano espiritual? Olha como é que você está vivo, né? Não chora, você está vivo. Então, assim, as pessoas falam as coisas porque não vivenciam, mas vai ter o tempo certo dela vivenciar. Sim. Se não for Sim. nessa vida, vai ser na próxima, e na próxima, e na próxima. A gente não se preocupa. Ô, Lili, eu vou aproveitar, vou fazer algumas perguntas do chat, tudo bem? Ok. Tá bom. Eu vou aproveitar aqui uma pergunta do Diego. Liliane, você acredita que tem seres extraterrenos vivendo entre nós, utilizando corpos humanos? Diego, tudo bem? Primeiro, boa noite, obrigada pela pergunta. Olha, eu acredito sim, pode ser gente que, né, pessoas que temporariamente aparecem e desmaterializa e volta a ser, né, volta para o planeta dele ou para a nave dele. Eu acredito que tenha seres. Bom, primeiro que todos nós somos seres extraterrestres aqui Sim. vivenciando entre nós, né? Porque nós viemos de vários outros planetas. Mas eu entendo essa pergunta. Pode existir, sim, com certeza, que fazem parte de uma agenda aqui, até mesmo para ajudar e estar em conjunto trabalhando aí no processo da maturidade consciencial do planeta e tudo mais. Por que não, né? Isso pode existir, sim. Agora, a próxima pergunta é do Júlio Sacracenda. Oi, Júlia. Liliane, Liliane, o que você acha sobre a polêmica figura conhecida no meio ufológico pelo nome Aster Sharon? Gerando. Isso. Mas sabe por que é polêmico? Porque as Sim. pessoas viraram, fizeram dele uma coisa assim, o comandante estelar, entendeu? Nossa. Sempre mandando mensagens e mensagens e mensagens. Então, virou essa polêmica mesmo. Mas segundo, né, eu não posso dizer isso assim, eu não vou te dar a minha opinião sobre isso, porque eu nunca ouvi e nunca fiz um contato direto com ele, e se é que ele existe como ser extraterrestre. Mas segundo eu pesquisei pessoas que conhecem um pouco mais do que eu sobre esse tema, a Star Sheran é até o nome de um comando. Olha. Um comando estelar, entendeu? Um grupo de pessoas que trabalham e que navegam no espaço em suas naves, vamos dizer assim, que é conhecido como um comando estelar, e não o Ashtar Sheran, é aquele extraterrestre apenas. Deram um nome para um ser individual para gerar essa coisa que, infelizmente, nós terráqueos adoramos, né? Endeusar, devocionar, é o comandante da nave e tudo mais. Então, pode ser que exista ele como ser? Pode ser, mas eu não tenho conhecimento disso. Mas o pouco que eu sei é que é um nome dado a um comando estelar, que é aí que gerou essa coisa de um nome individual e particular. Agora uma pergunta aqui da Shirley Sá. Os extraterrestres utilizam IAs como nossos mentores ou essa IAs, não sei o que significa, tem outra origem? Inteligência artificial. Como é que é? Os extraterrestres? Utilizam Inteligências artificiais como? como nossos mentores ou essas inteligências têm outra origem? Ah, tá.
podemos chamar também inteligências artificiais como os robôs biológicos, né? Falam muitos na raça Grey também, que tem a sua parte de robôs biológicos, né? Mas eu não sei esse caso, se como mentores nossos, não tenho conhecimento disso não, Shirley, sobre essa questão não. Talvez por serem mais tecnológicos, podem fazer tipo observações de como nós atuamos como seres terráqueos, pode acontecer isso. Eu já tive algumas abduções extrafísicas em naves, onde eu via muitos desses robôs biológicos nas suas naves, e eles estavam sendo trabalhados por outros seres humanoides também. Então, eu já tive algumas experiências disso, mas eu não sabia saber o contexto em si. Eu via, era como se fosse um laboratório, uma nave laboratório. Inclusive, até como a gente vê em laboratório aqui na Terra, esqueci o nome daqueles negócios de vidro, que tinha algumas coisas, eu via isso nas prateleiras, assim, via fotos de muitas raças diferentes. Foi a única vez que eu vi foto, imagem de raças diversas, que eu nunca vi, né? Na verdade, eu nunca vi, mas eu vi fotos de várias raças. E existem, né? Dizem existir uma confederação do mundo das galáxias, que seria uma ONU cósmica, assim como nós temos uma ONU aqui, e que tem várias raças, né? Que estão na mesma agenda para causar um bem-estar, vamos dizer assim, no planeta Terra e outros planetas parecidos com o nosso também. E se reúnem, conversam sobre tudo. Que interessante. Se reúnem, vê exatamente o contexto, assim como tem, né, seres espirituais, né, comunidades espirituais de seres que se reúnem até para fazer um trabalho extrafísico bacana. Sim. Então, isso existe também fora do planeta. Já presenciei o encontro deles, já presenciei lugar perto, chegando em lugares perto onde eles se reúnem, e já vi algumas raças diferentes, como seres mais do meu tamanho, humanoides também, não esses mais altos, morenos, a pele mais morena, olhos verdes bem puxados, cabelo preto, em vez de ser platinado como esses outros seres. Eu já tive uma mulher muito bonita, mas ela tem o crânio um pouco mais alongado e o cabelo acompanhava o crânio mais alongado dela, olhos verdes puxados também, e eram amigos assim que já conversavam como se tivesse conhecesse ele desde o primário. Era uma coisa assim, é como se fora do corpo você parece que você incorpora a tua consciência, ela tem uma amplitude de conhecimento e lembrança. E quando você está aqui, você perde isso. Mas parece que quando eu estou com esses seres, a minha consciência parece que ela amplia muito mais. E eu vivencio de uma forma que para mim é super natural. E parece que não é uma coisa que eu estou aprendendo ali pela primeira vez. É igual passes energéticos fora do corpo. Quando eu me dei conta, eu já estava fazendo tipos de assistência, mas eu não aprendi isso em lugar nenhum. Mas eu sabia fazer. Sim. Então, a gente traz gravado na nossa aura e, de repente, num despertar, numa ampliação um insight que a sua consciência tem naquele instante, você veste aquilo. E aquilo potencializa o que você já conhece. Comigo é assim que acontece. Ô Lili, você não, pela energia desses seres, você não sente medo, você traz essa lembrança, né? Nunca senti medo deles, nunca. Sim. Desde criança, com 12 anos, quando eu tive meu primeiro avistamento de mais de 12 naves no céu fisicamente, estava nesse sítio do meu pai, eu olhei, eu senti uma alegria, uma felicidade tão intensa no meu coração, que era como se eu dissesse, nossa, até que enfim, oi, galera, e aí? Que saudade de vocês. 12 anos sentindo aquilo, falei, gente, como é que é isso? E depois, de grande, cada sensação que eu tinha de encontro com ele, tanto os Greys, com esses seres também mais humanoides, eu senti um amor muito grande fluir de dentro de mim. Eu nunca tive medo de nada, nada. Ô Lili, é muito interessante que eu já tive 3 experiências com seres extraterrestres. Eu fui até um planeta que era toda de água e a aparência deles era molenga, assim, parecendo o corpo de sapo. Sim. E as mãozinhas eram de pato, porque eles eram aquáticos.
E eu achei interessante que na hora que eu cheguei, eu não tive medo nenhum, já sentia que eles eram amigos e eles ficaram bem receosos. Eles falaram assim que muitos projetores chegavam lá e ficavam inconscientes e ficava com aquela ideia de encontrar pessoas. E eles tinham esse receio pela aparência, então eles falavam assim que era difícil encontrar pessoas assim que não tinham esse preconceito. E é bem real isso, né? Porque quando a gente vê qualquer imagem assim de seres extraterrestres, a gente olha assim, e quando a gente não tem esse conhecimento, ou tem essa mente mais aberta, a gente acha estranho. E eles percebem esse distanciamento nosso, né, Lili? Sim, nós temos aquela crença, né, Sim, já construída desde a infância, e também nós temos um padrão que a gente segue de que beleza é uma coisa, né, sim, feiura é outra coisa, nossa raça é perfeita. Se você vê um cara mais, uma raça mais, com uma pele diferente, você já fica com preconceito. Eu tive acesso a esse tipo de raça também, Pri, mas não fora do planeta, sim aqui no fundo do mar. Eu fui olha, levada para o fundo do mar quando eu estava lá embaixo. Eu saí de dentro de uma caverna e levantei na água, era imagina, uma caverna dentro do mar, do oceano. E eu levantei, a parede inteira da caverna era como se fosse sal do Himalaia, meio rosado. E eles saíam das paredes e vieram em direção a mim na água e me deram a mão. Uma era eu senti energia como mulher, e era como se eu conhecesse ela. Ela me deu a mão e ela tinha a pele toda assim, não escama, mas uma coisa meio sapo, sim, sabe? E ela sim, tinha sei. cabelos, não tinha cabelo, era um crânio diferente, num formato diferente, bem esguia, alta, magra, e ela me deu a mão, eu dei a mão para ela, e ela mentalmente falou: Seja bem-vinda, Liliane. Falou meu Olha, nome. que E aí legal. saio da água para ele e perdi a lucidez. Até hoje eu Sim, não tenho na memória o que aconteceu aquele dia. Mas era como se fosse, estava revendo uma amiga. Mas era aqui, foi nesse planeta. sim. E é muito interessante que eu também tive uma experiência com seres bem esguio, não tinham pelo no corpo, e eles não tinham sexo, eles não tinham o órgão sexual. Essa E também não tinha, não. sim, e quando eu cheguei nessa nave, eu lembro assim que eu tive duas experiências. Uma experiência eu cheguei nua e eu me envergonhei. Eu falei assim, nossa, como que a gente é, traz ainda essa timidez, essa vergonha? E eles lá, Funcionamento. sim, e eles lá tranquilo, muito respeitosos. A tecnologia que eles tinham naquela nave era surpreendente. E outra experiência também, eu vi um ser muito alto, cheio de penas assim, e eles ficavam numa árvore enorme e eles falavam assim que eles sempre visitavam a Testa para drenar essa energia mais densa, daquelas formas do planeta, e sempre intuía muitos médiums para fazer um trabalho de trazer com tranquilidade esse contato com esses seres, porque em algum momento eles iam contatar a gente que ia ser natural. E pela sua experiência, Lili, você acha que vai chegar um momento que eles vão contatar a gente? Se algum ser. Se diz ostensivamente, né? Porque Sim, contato eles já fazem há muitos anos. isso, de plasmar mesmo a aparência deles. Eu Você acha? acho, sim, existem os contatos físicos com Sim. eles já há muitos anos, mas eu acho que isso vai ser gradual, não vai ser aquela coisa de chega um monte. Sabe aquele filme A Chegada? Sim, sim. Chegam todas as naves aqui na Rússia, na China, no Brasil, na Argentina. Eu não acredito que Aquele seja um caos, show. né? Não, Verdade. isso ia causar um caos realmente, e é um Sim, show, na verdade, né? Isso é hollywoodiano. Mas eu sim, acredito que aos poucos eles vão aumentando esse contato e fazendo mais as atrações mesmas e conexões com pessoas que estão buscando também o sim. contato com eles, né? Isso é gradativo, né? Não tem, acho que não acredito numa data certa para isso. Eu acredito que isso vai sendo gradual. Não acredito nessa coisa de conspiração, não. É porque o pessoal ia assustar bastante, eu acho.
Gente, a gente não está preparado para isso, né? As Sim. pessoas ainda fariam disso um show e fora o pavor, o pânico, os governos todos, né? Aproveitar disso para uma coisa mais individual, particular. Ô, Lili, eu vou fazer mais duas perguntas aqui do chat. E Uhum. eu sei que você está ocupada aí, a gente já vai encerrar. Vou aproveitar aqui essa pergunta da Adriana Moreira. Olá, Grace, sim. Grace podem ser altos, cinza, bens escuros e olhos vermelhos? Eles não gostaram quando perceberam que estava consciente ou lúcida ao vê-los. Estavam manipulando energias de pessoas em hipnose. Ela compartilhou uma experiência aqui. tá. Eu já vi cinzas, brancos, magros, altos, baixinhos, mas Sim. todos sempre com muita energia boa, empática. E quando você fala de Grace, ou Liliana, eu sempre trago esse sentimento assim de cura, de auxílio assim para ajudar. Eu É também. impressionante, Eu sim. também, eu tenho essa conexão, essa conotação de Grace. São seres que realmente, se existe em Grace com agenda negativa, eu não encontrei ainda. Bem interessante. E aqui uma pergunta da Dilma Sementes de Luz, que tem um canal também no YouTube, que fala Olá, sobre Dilma, prazer. espiritualidade. Muito interessante. Você concorda que o contato com outras raças nos traz um certo amadurecimento como consciência, mesmo algumas raças que sabemos não são tão éticas, afinal tudo é experiência. Pode comentar? Independente de eu não ter tido contato com raças que não são muito éticas, né? Eu coloco como se fossem pessoas aqui terrenas que não são muito éticas e a gente acaba tendo experiência igual, né? Sim, Então, eu acho que tudo também é experiência, tudo faz parte de uma maturidade consciencial, não só coisas boas que te fazem crescer, mas as coisas que também de interferências negativas te fazem transformar e criar outras habilidades até que sejam mais funcionais e menos disfuncionais. sim, Então, eu acredito que se essas raças sem éticas estão por aí e interferem em algum contexto, eu acho que tudo é aprendizado e tudo é atração. Se a gente tem contato com eles, é porque nós atraímos um contato da mesma forma que nós atraímos aqui, como terráqueos, amigos, vizinhos, parentes, familiares, com atrações de interferências negativas na sua vida, porque, na verdade, você tem algum eco emocional que faz ressonância com aquela vida, aquela presença na sua vida. E por que não ser assim também com a parte de seres de outros planetas, né? Então, tudo é uma conexão, e tudo é o que você pensa, o que você acredita, como crença, como padrão de ordem emocional, e desordem mental, psíquica, que faz com que você crie elos de interferência ou uma ordem mais emocional que faz com que você crie interferências mais positivas, assim, vibrando na mesma sintonia que você está vibrando. sim. Ô, Então, tudo é Lili, não tem importância fazer mais duas perguntas aqui do claro. chat? Aqui, ó. Tem uma pergunta aqui do Washington. Qual a finalidade dos contatos e das abduções? Oi, Washington, obrigada pela pergunta. Finalidade de contatos, eu sempre tento trazer essa coisa de extraterrestre para o seu dia a dia aqui na sua vida com as pessoas. Qual a finalidade da gente se conectar com pessoas aqui, se relacionar? Né? É a gente fazer trabalhos de amizade, de conexões, unir-se a grupos que pensam como você, que têm o mesmo tipo de pensamentos em relação ao que é a vida. Você acaba se unindo com pessoas semelhantes a você. A mesma coisa, o contato é igual. O contato, ele ocorre por quê? Por parte deles, a questão de observar, de aprender com a gente, a questão de ver, talvez, algum laço que eles têm em conexão com o planeta, em termos de, como amparadores também estão aqui ajudando e ajustando algumas coisas no plano extrafísico, eles também estão fazendo a mesma coisa, tanto extrafisicamente quanto fisicamente, olhando o que esses terráqueos estão fazendo com o planeta,
estão detonando com bomba atômica, estão detonando com poluição, poluindo os oceanos, caçando os animais e matando. Então, esse tipo de coisa, a gente não deixa de ser um estudo. Sim. Né? O quanto, até onde a gente pode ir com tudo isso? Até onde a gente pode afetar um planeta próximo do planeta Terra? Até onde a gente pode ter uma maturidade consciencial ou não? Então, eu acho que tem várias agendas, várias raças que pensam o que eles quiserem pensar e observam o que eles quiserem observar. Agora, os contatos são feitos através de ressonância mesmo de quem nós somos. Por que abduções? Existe abdução física, abdução extrafísica. As abduções físicas, talvez por uma experiência, para pessoa, eu conheço pessoas que foram abduzidas fisicamente e tiveram uma experiência muito sadia, muito bacana, de conhecer exatamente outro planeta, relembrar, inclusive, até que já teve uma passagem naquele planeta, já conhecia, e hoje é que traz para a atualidade essa história e conta, para que as pessoas vão perdendo medo desse negócio de contato, que eles querem arruinar o planeta, eles vão invadir, então essa conspiração toda. Então, eu acho que pessoas são não escolhidas, mas têm atração energética para isso, atração emocional para isso, para elucidar mais o planeta. Sim. A coisa mais natural possível. E as abduções extrafísicas ocorrem com a mesma finalidade, mais aquelas também da assistência extrafísica que eu falei no início da live. Sim. E aqui nós temos a pergunta do Daniel Ceribelli, tem um canal muito legal também no YouTube. Daniel, prazer. Fala que a abdução do corpo astral pode ocorrer sem a nossa vontade ou sempre existe em nós alguma aceitação inconsciente? Pelo que eu tenho visto, Daniel, essa aceitação inconsciente, na verdade, tem muito a ver com acordos que nós fizemos antes até mesmo de reencarnar. Né? Como eu disse, a gente reencarna e esquece de tudo. Então, aos pouquinhos, você vai relembrando algumas coisas, não tudo, claro, mas vai relembrando algumas coisas, e quando você sente esses contatos com eles, que é tão amigável, com certeza algum laço você tem antigo com eles, e ajustou isso anteriormente para que, assim mesmo, até com amparadores para fazer assistências, né, você já nasce com uma certa tendência de se deixar ser convidado para fazer uma assistência extrafísica. Assim mesmo as abduções são exatamente para isso, né? Você acaba sabendo que você deu um ok, vamos dizer assim, para que isso ocorra, né? Pelo menos aqui que abduzem e são tipo, o mesmo tipo de empatia que eu tenho, eu sinto que há muito tempo eu compactuei com essa escolha. Sim. E o interessante é que se a gente não tem ainda essas experiências, não significa que a gente não pode ter, né, Lili? Ah, claro, imagina, isso daí pode acontecer com 5 anos, com 16, com 20, 40, sim, 50, 80, até antes de você desencarnar. Sim. Aí não tem Lili, idade pra você. Sim, e aproveitando aqui a oportunidade, fala um pouquinho do seu curso que vai ocorrer sábado, para quem quiser. Sábado é curso de, deixa eu lembrar a agenda, é curso de percepções extrasensoriais. Sim. Em parceria com o Espaço Clarion, da Ana Paulino. Ele acontece sábado, das 15 às 18 horas, online, ao vivo comigo. A gente fala bastante sobre os tipos de clarividência, fala sobre inspiração, intuição, telepatia, psicometria, diferença entre clareaudiência também com a telepatia. Então, são todas essas percepções, clarividência intuitiva, viajora, retrocognitiva, pré-cognitiva, onde a gente consegue definir cada uma e como desenvolver isso, esse fenômeno parapsíquico, não é mediúnico, ele é parapsíquico, qualquer pessoa pode desenvolver, mas eu deixo sempre muito claro que antes de você querer desenvolver qualquer parapsiquismo em você, é você desenvolver a sua abertura consciencial, o seu desenvolvimento interno, aquela parte da sua consciência ficar mais madura, para até mesmo saber lidar com os fenômenos. Não adianta você não estar bem, estar desordenado emocionalmente ou psicologicamente e querer já treinar a projeção astral, treinar a clarividência, treinar a bioenergia,
sem você se conhecer o suficiente e sem você estar firme numa base no seu dia a dia. Então, se você está passando por problemas, seja eles crise existencial, divórcio, desemprego, perda de um familiar, tudo isso precisa ser olhado primeiro, antes de você começar a treinar essas coisas, porque isso pode acabar aqui prejudicando você. Então, trabalhar você como ser melhor, um ser consciente melhor, mais maduro, aí depois para você começar a trabalhar esses fenômenos parapsíquicos, ou em conjunto, né? Mas o que leva mais para a maturidade consciencial é você se observar, se analisar, se conhecer melhor. E sábado é esse curso, e o que mais que eu ia falar? Tem um curso de projeção astral dia 23/7 também, é com outro espaço, que é o Espaço Consciência Próspera, com a Eliane Araújo, é no sábado também. Os links todos estão no meu site, tem um curso de contato extraterrestre dia 16 de julho também. Os links estão lá no lilianemoura.com.br. Posso falar um pouquinho do meu livro? Nossa, fica à vontade, eu ia falar já. E esse aqui é o meu livro, né? Projeção Astral, Despertar da Consciência, relançado pela minha própria editora, com meu sócio Luiz Fernando Iani também, que a minha editora chama Tesseractum Editorial. Esse livro, ó, atrás é sobre sonhos, né? Na frente a projeção astral, com cordão de prata. E a primeira parte desse livro fala sobre a experiência fora do corpo e a segunda sobre bioenergia, que não dá para falar de uma coisa sem falar da outra. Então, esse livro também você tem em e-book e tem no site da minha editora, que é tesseractumeditorial.com.br, ou você pode encontrar na Amazon, nas melhores plataformas. E dia 19 de julho será lançado ele em espanhol. Olha, que legal, hein, Lili? O pessoal, comprem, porque é muito bom. Eu estava ouvindo o áudio, nossa, aprendi muito com o áudio. Nem cheguei na metade do livro, já estou aprendendo muitas coisas. Obrigada. Lili, eu quero aproveitar, te agradecer imensamente por você estar aqui conosco, tirando nossas dúvidas. Seu conhecimento somou muito aqui para nós. Gratidão imensa, hein? Eu que agradeço, a gratidão toda minha pelo convite que você me fez e pelas pessoas estarem participando também aqui. É sempre bom a gente levar um pouco das nossas experiências para as pessoas, porque às vezes é parecido com as experiências que vocês têm e acaba sendo um norte até que para você, sabe, experienciar, testar, ver se é assim que você sente, é diferente do que você sente. Eu acho bacana essa troca entre a gente. Muito obrigada pela oportunidade. Eu que agradeço e gratidão a todos que participaram dessa live. Quem não está aqui online vai assistir depois, então surgiu uma nova oportunidade. Vou pedir para a Lili voltar de novo. Eba, volto sim. Ô Lili, então fica um pouquinho aqui para depois, né, conversar. Claro, claro. Tá bom? Boa noite, gente. Pessoal, gratidão imensa por vocês ficarem aqui assistindo nós nessa live incrível. E vou lembrar vocês não podem esquecer, que dia 14 eu vou fazer uma live com o Saulo Calderon também, falando sobre projeção astral. Ele vai trazer muitas experiências, conhecimento para nós, igual a Lili trouxe, uma convidada muito especial, e o Saulo também. Então anota aí na sua agenda, que dia 14 nós vamos fazer uma live maravilhosa. Então quero agradecer a todos que participaram, que interagiram. Eu aprendi muito nessa live e vamos para a próxima, dia 14, tá bom? Tchau, tchau para vocês. Gratidão.